Pois é, e qual é a solução, Daniel Santana? A solução é que a prefeitura possa ajudar a atender as pessoas. Eu sempre digo aqui que esse é o pior momento do ano para essas ruas que não são asfaltadas, para esses lugares onde a poeira acaba prejudicando muito não só a higiene, não só a limpeza das casas, mas principalmente pessoas que têm problemas respiratórios, principalmente crianças, população mais vulnerável, né? Então, olha lá, o tanto de poeira que uma simples bicicleta faz ao passar por aquela região. E o tempo seco demais, né? Tempo seco prejudica muito. Nós tivemos uma chuva antes de ontem, mas foi uma chuva pequena que ainda não deu efeitos com relação à umidade. Então, espero que isso seja atendido o mais rápido possível. Rafael, queria dar um recado aqui para o nosso telespectador, como um dos responsáveis do quadro Bronca do Povo. Infelizmente não faltam problemas e não param de chegar participações de telespectadores pedindo ajuda da televisão Brasil Central no quadro Bronca do Povo. E nós temos gravados muitas broncas do povo que demandam a gente ir atrás dos órgãos competentes que estão sendo ali envolvidos na denúncia da população, na resposta, no sentido de tentar trazer a solução para o lugar. O sentido do quadro, ele não é simplesmente sensacionalista, mostrar um problema ou politicar em cima disso, é trazer a solução. Por isso, essas matérias, elas demandam um pouquinho mais de tempo. Então, eu quero pedir para as pessoas que fizeram as suas denúncias, que receberam a equipe da Televisão Brasil Central, que possam ter um pouco de paciência. A gente tem recebido participações de pessoas que estão dizendo: olha, eu fiz a Bronca do Povo e ainda não foi para o ar, porque, infelizmente, nós temos muitas e muitas demandas e denúncias feitas nesse quadro. Mas todas irão para o ar, isso é um compromisso que nós fazemos aqui com vocês. Aguardem, e mesmo que demore um pouquinho, uma semana, 10 dias, a sua denúncia irá para o ar. E tá bombando, impressionante a mobilização da população, a audiência da Brasil Central em ouvir o povo. Isso é importante, isso é fundamental, não tem sentido nenhuma a comunicação sem que a mensagem chegue ao cidadão e sem que a gente apresente aqui soluções também. Os moradores gritavam: queremos solução para esse caso. A gente sempre vai atrás das autoridades, pede para que essas autoridades gravem vídeos. Pouquíssimas gravaram até agora. Essa é uma realidade. Para que elas olhem nos olhos do cidadão e deem uma resposta. Por falar em resposta, a gente está aguardando ainda a resposta da Prefeitura de Goiânia. Vou passar a bola mais uma vez para Andréia Santana, que tem mais um assunto quente e polêmico para a gente debater. Isso mesmo. O governador Ronaldo Caiado enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que determina que, em Goiás, o detento pague pelo uso da tornozeleira eletrônica. Atualmente, 4.602 detentos no estado são monitorados com equipamento. E o custo disso para o estado é de 13 bilhões de reais, que são pagos com o dinheiro do contribuinte, o equivalente a mais de R$ 2.800 por preso. E se aprovado, o detento seria obrigado a pagar pelo custo mensal da tornozeleira. E o sistema de monitoramento eletrônico no estado seria expandido para cerca de 10 mil presos. 32017720, eu quero a sua participação sobre esse assunto. Existe um acerto por parte da sugestão do governador Ronaldo Caiado? O preso deve pagar pelo uso da tornozeleira eletrônica? Haja vista, Daniel Santana, quem que paga atualmente essa tornozeleira eletrônica? É você? Sou eu? Somos nós, né? Que pagamos os impostos. Qual a sua opinião sobre isso, Daniel? É a sociedade que paga, né? A sociedade que paga. Rafael, nós temos um sistema penal extremamente complexo, complicado. Eu falo aqui muito sobre reformas estruturais que o país precisa e muitas vezes cobro que os congressistas que trabalhem mais no sentido da gente poder fazer essas reformas, e uma delas, com certeza, é a reforma penal. Nós vivemos, às vezes, estados paralelos dentro de presídios. Alguns lugares nós temos muita complicação dentro desses lugares. A sociedade não sente que muitas vezes a cadeia ela recupera, muito pelo contrário, às vezes a impressão geral e com
razão é de que a cadeia é uma faculdade do crime, que ela acaba piorando a situação de quem entra lá. Então, a situação é muito complexa simplesmente para analisar com sim ou não. Mas acho que quanto mais você der uma resposta para a sociedade de que aqueles que cometeram crimes, aqueles que não vivem dentro da lei, aqueles que não respeitam a sociedade em si, puderem pagar por isso, para mim é salutar. E não acho que seja um absurdo imaginar que se a pessoa cometeu um crime, se responsabilizou por aquilo e foi condenada, e ela arque com os custos das suas ações. Entre esses custos está, sim, o custo da tornozeleira eletrônica. 32017720, qual a sua opinião? O detento, o preso, deve pagar pelo uso de sua tornozeleira eletrônica ou você deve fazer esse pagamento normalmente que já está inserido nos nossos impostos? Qual a sua opinião? É dever do Estado ou é dever do próprio detento? Ou será que o detento ele é vítima da sociedade, Daniel Santana? Não, eu não vejo como vítima da sociedade. Também acredito que a gente vive, como a gente vive num país que ele tem uma desigualdade muito grande, que os problemas econômicos do país, os problemas sociais do país, eles contribuem muitas vezes para poder fazer com que a pessoa escolha um caminho que não seja o caminho legal, o caminho da criminalidade. Agora, a escolha, em última instância, é de quem comete. Não é desculpa, na minha opinião. A gente não pode generalizar que a questão social ela é a única responsável pela criminalidade ou pela falta de opção, de oportunidade que essas pessoas têm. Porque nós temos o contraponto, né? Nós temos uma sociedade que, na sua maioria, mesmo pessoas que lutam com dificuldade, lutam diariamente, acordam cedo, vão trabalhar e conseguem dar dignidade para sua família e conseguem sobreviver vivendo e vencendo essas dificuldades que o país nos impõe. Então, não é determinante para isso. Nós temos problemas econômicos, sim. Nós temos que pensar em oportunizar a todas as classes sociais para que elas possam ter educação de qualidade, para que possam ter emprego. Tudo isso eu concordo que tem que ser melhorado. Agora, eu não responsabilizo a opção pessoal de cada um de viver dentro ou fora da lei. Não dá, eu acho que é até um desrespeito com aqueles que acordam todos os dias, 5 horas da manhã, pegar o ônibus para trabalhar, Rafael. Participação do nosso público, boa tarde. O caso Lázaro morreu, acabaram as notícias. Existe um silêncio em relação a isso. O Jairo do Jardim Itaipu, a polícia continua trabalhando aí para saber, né, se houve a participação de mais pessoas no crime. Tem um fazendeiro que está preso ali no entorno do Distrito Federal e a gente vai buscar essas informações para passar para os nossos telespectadores, internautas e ouvintes. 32017720. Olá, eu sou o Wilton de Juazeiro da Bahia. Impressionante nossa audiência na Bahia, viu, Daniel? Concordo que seja pago pelo presidiário, visto que existe o auxílio reclusão. Mais participações, 32017720. Quanto ao assunto em pauta, os detentos deveriam pagar até pelo papel higiênico. É injusto para a sociedade que já paga tanto imposto bancar bandido. Concorda? O preso deveria trabalhar na prisão para pagar, para se sustentar, Daniel? Concordo, até porque o trabalho, ele não é só o sustento, né? O trabalho é você manter aquela pessoa ativa, muitas vezes você afastá-la de coisas erradas que acontecem lá dentro, é você fazer com que a sociedade continue funcionando e que a pessoa continue produzindo, mesmo estando presa, né? Mesmo sendo um reeducando. Eu tive a oportunidade de, durante o curso de Direito, trabalhar num projeto que levava a educação e também um processo de profissionalização para alguns detentos do semiaberto aqui de Goiânia.
um curso que levava, na época, tapeçaria de veículo, ensinava essas pessoas a fazerem a tapeçaria de veículo, e ele tinha uma parte teórica, que era uma parte que tratava de leis e tal, e essa parte eram os alunos ali que foram selecionados que podiam ministrar. E lá dentro do semiaberto eu via muitos dos reeducandos ali que gostaram do projeto, que gostaram da oportunidade que tiveram ali de aprender uma profissão e de trabalhar. Então, acho importante sim. O Arilson diz o seguinte: eles são adultos e têm que trabalhar. Uma criança, que é o futuro do Brasil, ganha 5 bolachas e um quiosque. Eles têm que trabalhar. Daniel, eu gostei dessa iniciativa, dessa provocação do governador Ronaldo Caiado, porque à medida que o governador não passa a mão na cabecinha desses criminosos, já melhorou demais a sensação de segurança pública. Hoje a gente pode perguntar para qualquer cidadão e todos eles vão dizer, praticamente de maneira unânime, que a situação está muito melhor do que 3, 4 anos atrás. A mudança, ela é latente, viu, Daniel? Ela é latente. E como você está lendo as participações dos telespectadores... E são muitas. Inclusive o pessoal da Bahia, que eu queria mandar um abraço, nos assiste aqui, muitas pessoas de lá. A gente também teve, Rafael, a nossa equipe nas ruas para ouvir a população em loco, para saber qual a opinião sobre esse assunto, se você quiser chamar. Vamos lá agora, você me dá um gancho perfeito. Vamos saber a opinião da população.